sejam bem-vindos ao Pode Conectar Carreira à Frente, a sua mentoria de carreira em cada episódio. Eu sou a Paola Schuber e o Pode Conectar é para quem tem sua carreira sempre à frente. E hoje eu estou aqui com uma convidada bem especial. Hoje a conversa é especialmente inspiradora, porque a gente vai falar de engenharia, inovação, liderança e tecnologia e principalmente de protagonismo feminino em ambientes em transformação. Formada em arquitetura e urbanismo, especialista em gerenciamento de obras pela UTFPR, mestre em gestão da construção pela UFPR, a Fernanda Brocardo atuou como consultora de implantação BIM, ela vai contar para nós sobre isso, em empresas de arquitetura, engenharia e construção, como sócia da Loja Arquitetura. Ela foi também coordenadora de projetos e Scrum Master na Comissão Regional de Obras do 5º do Exército Brasileiro, isso? Membro de comitê de disseminação do BIM no Sistema de Obras Militares e atualmente a Fernanda é diretora de projetos e inovação na gerenciadora Stecla Engenharia. Ela também é professora de pós-graduação do IDD e pós Senai e UTFPR, além de ser regional lead do grupo Women in BIM. Nossa, Fer, quanta coisa! A Fer é uma mulher que transita com autoridade entre obra, estratégia, tecnologia e pessoas, sempre com visão de futuro e compromisso com a evolução do setor. Fernanda, seja muito bem-vinda ao Pode Conectar. É uma honra ter uma mulher aqui conosco, com tantas locais que você transitou, tantas frentes que você tem hoje. Então, é um prazer ter você aqui. Muito obrigada pelo teu tempo. Obrigada, Paula. Queria agradecer o convite, de estar aqui contando um pouquinho da minha trajetória, poder conversar um pouco sobre carreira, nesse universo da construção civil, de liderança feminina. Vai ser uma conversa muito boa, Espero poder contribuir aí com os ouvintes, que estão aqui no podcast. Não tenho dúvidas que ela vai, inclusive, inspirar outras mulheres a estarem nesse lugar, que eu acho que nós, como mulheres, precisamos fazer esse movimento, sim, porque realmente a gente vive muito isso no mercado de trabalho, a gente sabe o quanto é importante a gente ter esse papel perante a sociedade. Então, Fer, antes de mais nada, eu quero que você não conte para as pessoas, para que as pessoas te conheçam, quem que é a Fernanda, então conta um pouquinho para nós. Bom, então eu me formei em arquitetura, eu sou do interior do Paraná, nasci em Segredo, a minha família é copeliana, então meu avô na época era mestre numa construção da usina de Segredo, e depois nós viemos aqui para Curitiba, então praticamente sou uma curitibana. Fui para o interior novamente, para Maringá, para me formar em arquitetura e urbanismo, E desde lá eu sempre fui muito curiosa com essa área de tecnologia, inovação, novas possibilidades de atuação dentro da construção civil. No começo eu fiquei muito na dúvida entre arquitetura e engenharia, são áreas correlatas, assim, e muito colaborativas, assim, então eu acredito muito, assim, que a gente pode colaborar nessas formações. Então, depois eu fiz especialização nessa área de gerenciamento de obras, fiz mestrado em construção civil, mas sempre muito voltado para essa parte de tecnologia que hoje abre muitas portas no mercado, A gente fala bastante de inteligência artificial, de novas ferramentas que podem ser aplicadas, E eu tenho essa curiosidade e gosto muito de atuar com isso, Então, a gente conseguiu evoluir muito nesse portfólio pela Stecla, E hoje a gente tem um setor especializado nisso, que é um setor de projetos e inovação. Que legal. E hoje você está como diretora de projetos e inovação dentro da Stecla, Isso. A gente começou a aplicar alguns pilotos, assim, alguns clientes, que estavam procurando evoluir na digitalização, na engenharia digital dentro do seu mercado. E aí, a gente, com tantas demandas, eu conversei bastante, com a diretoria, a gente resolveu criar esse setor, que hoje atende vários clientes aí por todo o Brasil, assim, nessa área. Que legal, visionário. E o que é o teu papel ali dentro dessa atividade hoje, Hoje a gente está focado em digitalizar a construção civil. É uma área muito tradicionalista, assim, então a gente, diferente da indústria, a gente tem um pouco de dificuldade de mudar os processos, porque não são só as ferramentas, A gente precisa mudar os fluxos de trabalho, a gente precisa capacitar os profissionais, para que a gente consiga trazer essa inovação e ela realmente tenha um resultado positivo para esses diferentes clientes. Então, o nosso desafio é fazer uma integração com esses diferentes profissionais da construção civil, e trazer essas novas ferramentas que podem
impulsionar para ter construções mais sustentáveis, com uma melhor qualidade, dentro do prazo, dentro do escopo. Então, meu papel é traçar essa estratégia dentro da gerenciadora para que a gente já consiga atender todos esses clientes da melhor maneira possível. Perfeito. E vocês atendem clientes de grande porte também, né, Fernanda? Sim. Acho que de vários segmentos, então, diferentes complexidades, né? E uma coisa que eu não vou nem dizer que ela é especialista, porque ela é expert em BIM. Sim. Vamos falar para o nosso público, né, que para quem não conhece, o que é o BIM? O que é esse termo, né? Essa é o sigla. tal do BIM? Inclusive, assim, acho muito engraçado a minha entrevista, quando eu entrei na Stecla, com um engenheiro que era responsável pelas obras do Grupo Boticário, né? Ele olhou meu currículo, viu BIM, não sei o que é isso. Não sei se você vai aplicar aqui, mas se você quer trabalhar com gerenciamento, será bem-vinda. E eu, na época, sabia que tinha muita possibilidade de aplicação dentro da empresa. Então, mesmo na nossa área, às vezes não é um termo tão conhecido, né? Mas que tem uma série de vantagens dentro da construção civil. Então, essa sigla significa Building Information Modeling, que é a modelagem da construção civil, né? E ela nada mais é do que uma digitalização da engenharia. Antes, eu acho que todo mundo conhece a prancheta, o papel, né? A gente desenhava as edificações e a gente representava por meio da geometria, mas isso é muito, digamos, artesanal, né? A gente não consegue fazer todas as simulações que podem ali antecipar problemas de execução. Então, a digitalização, ela é uma forma da gente colocar essas informações de um projeto, de uma obra, mas poder fazer várias simulações de orçamento, de planejamento, de sustentabilidade, de operação. Então, a gente consegue trazer a informação para dentro desses modelos, e aí tudo que a gente resolve no digital é muito mais eficiente do que resolver na obra, né? Então, a gente consegue ter resultados melhores, independente se é um projeto de uma reforma de um vestiário até toda uma nova implantação de uma nova indústria. A gente atende também hospitais, atendemos escolas, né? Esses projetos, com certeza, são mais resolvidos de maneira mais eficiente com a digitalização da engenharia. É uma governança dentro desses projetos, né? Sim. E dentro desse contexto, Fernanda, olhando para a sua trajetória, teve alguma decisão difícil, algum momento de virada, até mesmo esse olhar da inovação e do BIM, como você trouxe, que realmente determinou o rumo da tua carreira? Eu acredito que a minha maior virada foi, assim, pensar na minha carreira de uma maneira mais estratégica, né? Então, eu trabalhei muitos anos no Exército, eu poderia ficar até mais tempo lá, mas eu tinha essa vontade de atuar com gerenciamento também. Então, eu procurei uma profissional de marketing, né, de carreira, de mentoria, e ela me ajudou a pensar na minha carreira de uma maneira mais estratégica, né? Então, eu inverti, assim, um pouco, ao invés de olhar as oportunidades, eu pensei um pouco na minha carreira, né? Para pensar como que eu vou procurar essas novas oportunidades de trabalho. E aí, quando eu fiz essa mudança, assim, de estratégia, as oportunidades apareceram, assim, né? Então, apareceu essa oportunidade na Stecla, e eu acho que eu já estava preparada dentro dessa trajetória que eu tinha estruturado, né? Pensando também no marketing pessoal, no branding, em como que essa mentoria de carreira poderia contribuir para organizar a minha estratégia profissional. Perfeito. Você falou do Exército. Conta para nós como é que foi esse trabalho no Exército, o que você fazia, como é que era transitar nesse ambiente tão masculino também. Sim, o Exército, nossa, eu cresci muito pessoalmente, profissionalmente dentro dessa instituição. Eu sou muito grata, assim, pelo tempo que eu fiquei. Eu conheci por meio de uma pós-graduação, tinha uma arquiteta que trabalhava lá na época, né, junto com meu marido. E ela falou, estão abrindo vagas aqui, só que eu queria que fossem mais mulheres, né? Então, ele falou, não, então você se candidata para essa vaga, né? E eu acabei prestando, um concurso, né? E não conhecia a atuação do Exército, fui conhecer depois que eu entrei, realmente, né? E realmente é um mercado, uma área muito predominantemente masculina, mas que tem mudado, porque agora já tem novas vagas dentro do segmento feminino, e a liderança também, a gente tem profissionais que estão já assumindo lideranças dentro do Exército. Então, a gente teve a primeira comandante mulher, né, de uma comissão de obras, e acho que ter essas outras profissionais também dentro da instituição é inspirador, né? Para a gente poder ampliar a nossa atuação, assim. Então, eu sempre fui muito respeitada e eu acho que eu pude crescer muito com essa experiência, assim, né? De ter esse lado militar. Porque quem já serviu, assim, sabe que existe toda uma capacitação para você ser militar também. E, com certeza, isso agregou muito, assim, para ser uma pessoa mais resiliente, ter espírito de corpo, trabalho colaborativo. Então, acho que eu cresci muito, assim, saí muito da minha área de conforto, né?
Eu lembro quando eu entrei, minha mãe, mas você vai ser militar, precisa armas? Eu falei, sim, né? Faz parte da rotina militar. Então, eu fui colocada à prova e, né, consegui com certeza com isso, assim, ser uma profissional melhor. Hoje eu não preciso mais das armas, né? Mas eu tô, assim... São outras armas, outras ferramentas, né? Mas eu tive que fazer todo o treinamento, né? Toda a parte de campo para poder se preparar para esse lado militar. E agora eu sou militar da reserva, né? Então, eu, se precisar, né? Espero que não precise. Mas eu estou capacitada a trabalhar também como militar, né? Então, o militar, ele continua sendo militar, mesmo após a reserva. Que inédito, gente. É inédito. Isso aqui no podcast, que legal, Fer. Nossa, muito bacana. E muitas vezes, né? Até dentro desse contexto, as mulheres precisam se desenvolver além da técnica para elas serem reconhecidas como líderes, como profissionais capacitadas, né? Que ações práticas você buscou para se fortalecer, tanto como profissional, mas também como liderança? Com certeza. Eu acho que, além da técnica, é muito importante a gente entender os outros lados da liderança. Faz muita diferença você pensar isso estrategicamente dentro da carreira, assim. É algo que a gente conversa muito na Stecla também, nessa capacitação. E eu vejo até, assim, como que a gente... a capacitação até em relação à nossa saúde, ao nosso equilíbrio, a como que eu vou tratar de situações que são muitas vezes desafiadoras. Então, a gente sempre está se atualizando, né? Fazendo treinamentos e também fazendo integrações com o time para que a gente possa evoluir dentro do lado interpessoal também, que eu acho que é super importante, faz toda a diferença, assim, principalmente nesses ambientes que a gente trabalha com várias disciplinas, várias áreas, vários profissionais com diferentes atuações, né, dentro do mercado. Então, acho que é super importante pensar nesse lado para se capacitar como líder, né? E alguma vez você se sentiu desencorajada seja para assumir uma nova posição, até mesmo cargos de liderança, justamente por ser mulher? Você já, em alguma vez, precisou lidar com isso, como a gente escuta de tantas mulheres? Eu acho que a gente sempre se coloca nesse lugar de, será que eu estou preparada? Será que eu estou apta para essa função, assim? Então, é algo que a gente precisa superar essa barreira, assim, e saber que você, independente, né, do gênero, você tem que ter confiança e tem que ter colaboração para que você tenha essa coragem, né, de assumir esses papéis e possa ali crescer dentro de ambientes que muitas vezes não são tão receptivos, né? Mas que se você... eu acho que fez muita diferença na Stecla, se a gente ter esse respeito, erros e acertos vão acontecer, mas a gente conseguir ter essa abertura e essa confiança, né, dentro da instituição para que a gente tenha mais mulheres assumindo mais lideranças, e acho que isso fez toda a diferença para mim, tanto no Exército, quando eu trabalhei, e agora também na Stecla. Perfeito. Sabe, quando a gente gravou o podcast com uma outra pessoa da Stecla, né, com o Cláudio, ficou muito evidente, assim, o quanto vocês têm essa cultura de ter mais mulheres em posição de liderança, então, o quanto é importante, né, as empresas terem isso já no seu DNA, que elas realmente fomentem isso. Sim. Então, acho que isso é bem legal. Com certeza, Paula. Acho que é um tema que a gente discute muito, né? Como incentivar e ampliar a atuação feminina, né? Isso foi muito orgânico na Stecla por isso, porque a gente tem um ambiente de confiança, de colaboração. Então, nunca fui questionada, assim, pelo gênero, né? Então, eu sempre senti que, dentro dos desafios que a gente tem, dos erros e acertos, eu contava com os meus líderes, contava com a minha equipe, com os meus pares, dentro dessa estrutura que, aos poucos, foi virando um exemplo, né, para as outras pessoas também. Então, foi orgânico porque entraram mais mulheres, aí viraram mais coordenadoras, temos várias gerentes, e hoje eu tenho orgulho muito grande, assim, das pessoas que estão ao meu lado, assim, porque são pessoas que eu admiro e que sentiram essa confiança de estar dentro, porque eu acredito nisso, né, você está numa instituição porque você se vê ali dentro de uma atuação que pode ser colaborativa e que está sendo Faz sentido, né? Está sendo cada vez mais impulsionada, né, por essas outras líderes que estão também dentro da Stecla. Perfeito. Acho que é um case muito legal, assim, da gente trazer, né? E como que foi para você se posicionar com autoridade, isso independente de gênero mesmo, né? Em ambientes como obras, comitê técnicos e grandes negociações, mantendo sua essência e seu estilo?
Eu acho que essa coragem, assim, de estar numa liderança, ela fica mais evidente quando a gente tem uma colaboração, assim. Então, eu acredito muito que onde eu estou, porque a gente cresceu como equipe, assim. Uhum. Então, às vezes, eu não vou saber todas as respostas, né? Eu não vou estar apta a ser uma especialista em todas as áreas, mas eu tenho todo o histórico, né, para chegar até aqui. E eu também conto com uma equipe que é muito colaborativa e que vai me dar essa segurança, né, de estar em ambientes diferentes, com desafios dentro da liderança, né? Então, acho que isso que me ajudou, assim, muito nessa subida, digamos, né, dentro da Stecla também. Uhum, perfeito. E ao longo da tua trajetória, qual foi a situação mais desafiadora ou o projeto mais marcante para você, que realmente você lembra com orgulho, né? Seja pela dificuldade que foi ou também pelo êxito que você teve? Bom, acho que um momento, assim, que fiquei tentando resgatar, assim, cara, várias, né, decisões me levaram onde eu estou hoje, mas acho que uma das mais difíceis foi realmente entrar na gerenciadora, porque eu estava numa situação estável, né, e a vaga, né, ela envolvia muita viagem. Eu, na época, estava com um filho pequeno, então eu tinha que, né, acho que é um dilema de todas as mães, né, como que eu vou seguir aqui? Mas eu sempre tive um apoio muito grande, meu marido, né? Eu tinha essa confiança de que ele estaria bem, né? Com a minha família. E aí, a gente não sabia muito como que seria, né? Se eu iria ficar muito tempo viajando, se seria uma atuação que eu precisaria ficar distante, né? Da família. Mas eu acho que tendo essa confiança da família, no meu marido e esse incentivo deles, né? Para que eu pudesse assumir esse novo papel, acho que isso fez toda a diferença. E, no fim das contas, em pouquíssimo tempo, a gente já mudou, já estruturou o setor, já cresceu o time. E tem outras gerentes que estão assumindo esses papéis, assim, né? Que são desafiadores, assim, né? Pelo Brasil afora, digamos, né? Aprendi muito com esses engenheiros. E agora, hoje, eu estou numa situação bem mais confortável, com a minha família aqui, né? Próximo do meu filho. Mas eu entendi, assim, que ter esse apoio fez toda a diferença para poder realmente ter a confiança e poder assumir essas novas possibilidades que tinham dentro da carreira. Então, acho que foi uma das decisões que eu tive, que eu achei mais difícil na época. Não sabia se iria dar certo ou não, mas hoje eu vejo que valeu a pena e que meu filho está com 6 anos, está super bem, assim, e eu acho que é um papel muito importante para os maridos, né? Poder dar essa possibilidade também. Sim, com certeza. E aí, né, a gente traz justamente para esse lugar do quanto, quando a gente pensa na carreira, o quanto a gente precisa pensar de uma forma sistêmica, porque não é só a carreira, né? É a nossa vida toda, é a nossa família, é o apoio que a gente tem, é o apoio que muitas vezes você não tem. Sim. E como que isso está influenciando dentro de todo um contexto, né? Porque quando alguém aborda alguém para essa vaga vai precisar viajar bastante. A gente nunca sabe qual que é realmente o bastante. E o bastante do outro, às vezes, talvez nem é tanto para você, ou o bastante é muito além do bastante. Sim. Então, assim, a gente sempre, obviamente, quando abre uma vaga que exige muitas viagens, a gente sempre questiona quanto de viagem. É 3 semanas fora e uma aqui. 2 semanas fora e uma aqui. Sim, então, para ter esse planejamento familiar, né? E mesmo assim, no dia a dia, a pessoa vai ter os improvisos, vai ter os momentos que talvez ela se programou para ficar uma semana e deu um maior problema e ela precisou ficar mais. Então, você ter um apoio, né, uma rede de apoio, principalmente quando você tem filho pequeno, com certeza, é fundamental para que faz a gente toda a viva. Diferença. E aí vem a própria parte do planejamento, né? Porque acho que talvez aí essa estratégia de carreira, de construção de marca que você buscou, te ajuda a entender que também são fases. Sim. São períodos e que eles passam. E às vezes a gente, né, você falou muito da liderança feminina, às vezes a gente se questiona muito nisso, né, assim, será que eu posso, faço isso, não faço, quanto que vai durar essa fase, o que isso vai impactar na minha família, mas se a gente tem isso, né, estruturado, essa rede de apoio estruturado, com certeza vai
possibilitar, né, passar por essas fases, né? E aí conseguir crescer na liderança. E nos permitir, porque a gente já tem bastante fantasma na nossa cabeça, Sim. né? A gente pode ter a melhor rede de apoio do mundo, mas viajar, deixar o filho, a gente já fica, meu Deus do céu, coitadinho, vai ficar sem mim. A gente sofre mais que eles, bem na verdade, né, Fê? Bem assim. Então, acho que a gente já tem muito fantasma na cabeça, para a gente ter mais essa preocupação, realmente dificulta muito para o mercado de trabalho, para as mulheres em especial, né? E assim, o recado que eu queria dar para as empresas é dar esse suporte, assim. Eu vejo que na Stecla, o Cláudio, inclusive, é um incentivador, né? De crescer o time, assim. E que, independente do profissional, a gente vai ter esse apoio dentro da empresa. Eu acho que isso é um dos motivos da liderança feminina aumentar lá também. Perfeito. E que tipo de profissional você vê crescendo mais rápido hoje e qual perfil você entende que tende a ficar para trás e às vezes muitas delas sendo tecnicamente bom? Eu acho que aquele profissional técnico que é muito individualista, que é muito autoritário, acho que esse perfil acaba ficando para trás. É porque hoje, né, o mercado ele evolui muito rápido, né? Então a gente precisa ser humilde, ser colaborativo e aí conseguir extrair o melhor de cada um, né? A gente estava falando sobre isso, a minha equipe ela é muito diversa, assim, tem profissionais que acabaram de ser formados e tem profissionais que estão há 30 anos mais no mercado. E eu vejo, a primeira vez que a gente tem 5 gerações, né, no mercado de trabalho. Exatamente. E eu vejo que é colocado muitas vezes como um desafio, mas que eu encaro como uma oportunidade. Então, a gente ter esses profissionais que em cada especialidade vão poder contribuir, né? Então, mesmo os mais jovens, eles já estão saindo com uma especialidade de tecnologia, né? Antes eu era uma referência na tecnologia, agora a tecnologia está tão rápida que existem profissionais que estão saindo no mercado que já têm mais capacidade do que eu em uma inteligência artificial, né? Em algo que é específico do mercado. Mas, em contrapartida, só a ferramenta não vai resolver os problemas que a gente tem numa obra. A gente precisa de toda aquela bagagem de execução, toda aquela bagagem de elaboração de projetos e boas práticas de projeto que estão com os profissionais há mais tempo no mercado. E aí, eu acredito que os profissionais que vão, né, conseguir se destacar são justamente esses que conseguem colaborar, né, e ter essa solução em conjunto, trazendo a tecnologia e a experiência, né, para que a gente consiga executar e fazer esses projetos da melhor maneira possível. Perfeito. E dentro da sua área em especial, né, Fer, até a gente discutia com outro convidado de hoje, existem muitas oportunidades, né? A maior parte das pessoas acabam indo para escritórios, né? Ou montam seu escritório próprio dentro de arquitetura, né? De uma forma geral. E você tem um movimento contrário, está dentro de uma empresa, você vive esse universo corporativo. Que tipo de conselho você dá para quem quer realmente sair desse ambiente escritório, que quer olhar para um lado corporativo, que quer viver essa experiência dentro de empresa, atendendo clientes, tendo esse movimento que você faz? Sim, acho que essa é uma dúvida, né? Muitas vezes de quem está entrando no mercado também, né? De como que vai ser a atuação, como que as empresas estão funcionando, né? Eu gosto muito desse contato que a gente tem, né? De poder vivenciar a execução, de poder vivenciar essa integração com esses diferentes profissionais. Atuando em projetos complexos, a gente também tem várias outras áreas envolvidas, a área de meio ambiente, de segurança do trabalho, né? Profissionais que são de formações diferentes da engenharia. E eu acredito que esse ambiente corporativo, ele pode proporcionar essas experiências, né? De integração, de colaboração, que com certeza assim proporcionam uma carreira assim mais colaborativa, assim. Então eu gosto muito desse contato, né, e dessa integração entre esses profissionais. Perfeito. E você como referência em BIM, né, e em todos esses projetos, o que você entende, Fer, em relação ao que mudou na prática dentro das organizações que começam a ter a tecnologia como centro, como estratégia de negócio? Quando a gente fala desse método, né, do BIM ou de engenharia digital, a gente gosta bastante de reforçar 3 pilares, assim, que é o lado das ferramentas, softwares, né, que estão sendo disponibilizados e evoluem bastante no mercado, mas também a gente tem os pilares das pessoas e dos processos. Muitas vezes, uma empresa quer
trazer tecnologia e inovação, mas ela pensa só, vou fazer uma consultoria ou um profissional específico e não tem isso como uma estratégia dentro da empresa. Então, eu acredito que olhar para esses 3 pilares, né? Então, eu tenho a tecnologia, mas eu preciso que as pessoas mudem a forma como elas estão trabalhando e que elas sejam capacitadas para trabalhar com essas novas tecnologias. Aí, realmente, você vai ter uma mudança dentro da empresa, você vai ter um produto diferenciado, você vai ter essa integração, né, com essas diferentes áreas de uma maneira mais efetiva. Então, é importante olhar para a tecnologia, não só a ferramenta, mas também o processo e as pessoas que estão envolvidas aí nessa mudança. Que é uma mudança mais global, uma mudança mais sistêmica, né? Eu acho que é bem interessante também, e você é um case disso, no sentido de que dentro da tua área, o que está ligado à tecnologia e inovação que você possa se especializar, porque isso pode virar um ativo, né, de carreira, um grande diferencial competitivo. E aí, sim, ele te dá norte para outras possibilidades. Acho que muitas vezes as pessoas ficam sem saber o que fazer. E olha dentro desse portfólio, né? Você se aliou a uma tecnologia onde realmente você acreditou naquilo, porque acho que a gente também tem que fazer sentido para nós. E toda essa expertise que você foi agregando foi te gerando outras oportunidades, né? Com certeza. E eu acho que nessa trajetória, né, as tecnologias vão mudar, mas se a gente está sempre buscando trazer essa inovação, você vai conseguir realmente estruturar e aí ter isso aplicado de uma maneira mais estratégica dentro da sua atuação ou da sua empresa, né? Acho que o mais importante é isso, assim, dentro de todos esses universos, você traçar essa estratégia, né, de como você vai evoluir com essas adaptações. Perfeito. E esse envolvimento, né, que você trouxe até hoje como lead do grupo, né, de um grupo de mulheres voltado para o BIM, para essa parte de tecnologia, por que isso virou um propósito para você, né? Por que você tem tido essas frentes justamente para mostrar esse compromisso, de certa forma, indireto ou diretamente com a diversidade? Eu conheci o grupo Women in BIM quando eu estava nessa transição de carreira e foi muito legal que eu conversei com a Michelle, ela é a Regional Lead aqui da América Latina, e eu procurei pensando nessa capacitação, em, né, aprender, né, com essas novas tecnologias. E na entrevista que eu fiz com ela, para entrar no grupo, ela falou, não, mas você já pode ser mentora. Então, eu fiquei assim, pensando nisso. Por que eu acho que ainda preciso aprender mais? Será que eu já não estou pronta para ir para essas lideranças, né, dentro da tecnologia? Então, eu conheci esse grupo já entrando como mentora. Eles têm um programa de mentoria que é muito interessante. É uma troca muito grande. Eu sempre falo que tanto a mentora quanto a mentee aprendem muito, porque você entende uma história, você volta, né, para aquela época da sua carreira, que você tinha suas dúvidas de como, né, como que eu vou seguir, né? Não que a gente vai ter todas as respostas, mas a gente com certeza pode compartilhar essas experiências e aí elas, né, conseguem também sair, não só pensando na tecnologia em si, mas como que eu vou estruturar minha carreira, como que eu pretendo seguir dentro dessa estratégia profissional. E aí eu gosto muito do grupo por isso, porque ele promove essas conexões, a gente faz workshops, a gente faz eventos também em que a gente tem não só o lado técnico, né? Muitos eventos que eu vou, assim, na área de tecnologia acabam sendo mais técnicos, que são interessantes, mas esse fala muito de todos esses desafios, desafio da engenharia no SG ambiental, na parte de carreira, né? Então, todos esses eventos a gente sai com esse sentimento de que a gente realmente conseguiu colaborar, se conectar, conhecer profissionais diversos, assim, e que a gente precisa discutir esse tema, entender como que a gente pode virar essa chave de mercado e realmente ter uma integração desses profissionais no mercado de trabalho, né? Então, eu gosto muito desse grupo por isso, porque ele promove realmente essa conexão entre essas profissionais. Sim, eu acho que aí fica uma orientação bem legal para as pessoas, para as mulheres de uma forma geral, o quanto é importante você também estar em meios que possam promover isso. Porque, no mínimo, o que essas pessoas fizeram, essas mulheres fizeram, foram também te encorajar, validar a tua experiência quando você chega ali com dúvida. Puxa, mas eu ser mentora? Será que eu sou tudo isso? Então, acho que a gente tem, as mulheres, de uma forma geral, tem muito essa síndrome da impostora mesmo, né? Tem os sabotadores ali e de realmente achar que nunca está pronto. Já é uma tendência do ser humano isso. Mas, em especial, por uma questão cultural, enfim, uma série de assuntos, né, de temas relacionados a isso, eu vejo que a mulher ela tem isso muito mais forte. Então, acho que fica aí uma dica para as pessoas, de uma forma geral, busque grupos realmente que tenham esse tema comum, para que você possa não só elevar teu nível de conhecimento, mas também trabalhar a tua autoestima profissional, trabalhar a tua confiança.
que eu acho que o mercado cada vez mais vai ter espaço para isso, né, Fer? Acho que a gente está sendo bombardeado de todos os lados de muita informação, mas também muita informação rasa. Então, quem vem fazendo um trabalho com consistência, eu ainda acredito que vai conseguir ganhar cada vez mais espaço. Com certeza, Paola. Que legal. E Fer, frase ou livro que te inspira? Então, pensando nesse assunto, né, e como a gente estava falando da síndrome da impostora, tem um livro que, quando eu estava fazendo essa estratégia, né, profissional, foi recomendado pela minha mentora, que é Faça Acontecer. É uma CEO que ela relata, coloca inclusive dados sobre isso que a gente está falando, né, culturais, de que muitas vezes as barreiras a gente acaba colocando, né, por ter esse receio de assumir essas lideranças e todas as dificuldades que ela teve também em assumir esse cargo de liderança. Então, é um livro que eu gosto bastante de indicar, principalmente pensando em liderança feminina. E eu gosto também de um livro agora que se chama Flow, que ele fala muito sobre esse sentimento, né? Como que a gente pode trazer felicidade por meio do flow, e fala sobre psicologia, sobre neurologia, questões culturais. Então, é um curso que a gente fez e que eu gosto muito de entender como que funciona e como que a gente pode, né, levar nossa carreira com felicidade também, né? Perfeito. Eu estava lendo sobre esse tema, o flow, o que era. Eu achei bem interessante, assim, quem quiser aprofundar um pouquinho mais. Eu acho que ele fala justamente desse estado de flow, né? Isso. O quanto isso ele pode reverter em você ter mais resultados. Então, eu achei bem interessante. Isso, exatamente. E nesse livro ele coloca, assim, que mesmo em atividades mais simples, funções, a gente pode ter esse estado de espírito. E é isso que vai trazer, assim, satisfação profissional, né? Traçando esse propósito, tendo um propósito claro, você pode ter tanto em hobbies, na cultura, com a família e também, por que não, no trabalho, né? Eu acho que isso é super importante para a gente ter uma vida saudável dentro da atuação também. Perfeito, Fer. Acho que esse balance aí é o fundamental, né? E não é à toa que a gente está com tantos índices altos em questões relacionadas à saúde mental, e a gente precisa parar e olhar para isso, né? Estar presente, né? Exatamente. E a última pergunta que rege todo esse podcast: por que você faz o que você faz? Essa pergunta é difícil, né? Assim, acho que várias decisões e vários caminhos me levaram onde eu estou, assim. Mas eu gosto muito de pensar que eu faço algo que vai trazer uma melhoria para a minha equipe, para a minha família, para a minha atuação. E pensando nas obras, assim, sempre a gente está transformando o ambiente também, né? Então, eu gosto sempre de pensar nesse lado amplo, né? Do ESG mesmo, né? Então, tem um impacto ambiental, tem um impacto social, tem um impacto em tudo que, depois de sendo construído, eu gosto de acompanhar depois as obras, os projetos que a gente participa, né? Hospitais, escolas, enfim, tudo que eu executei no Exército também. Então, eu gosto muito de depois ver o resultado, assim, e como isso pode melhorar, né, de alguma forma ali, para quem está dentro desses ambientes. Perfeito, Fer. Muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui conosco, escutar um pouco da tua história. Fiquei bem impressionada o quanto você navegou em ambientes diversos, e eu não tenho dúvida que o quanto isso te moldou como profissional. Então, foi um prazer. Tenho certeza que você vai inspirar principalmente muitas mulheres de que realmente é possível serem diferenciadas, é possível assumir posições altas de liderança e realmente estar em diversos ambientes. Então, muito obrigada. Obrigada, Paola. Espero poder contribuir, né, na trajetória. Acho que é super legal ter essa conversa. Eu trouxe aqui, rapidinho, um presente para você. Opa! Oh, meu Deus do céu. Obrigada. Ai, gente, eu vou abrir para ver já. É de um dos nossos clientes, né? Eu gosto muito desse. Uma das marcas eleitas. Ai, ó, já tem um para presentear, né? Ai, tem um presente aqui. Já tivemos também o pessoal do Boticário aqui. Que legal, eu gosto muito dos presentes deles. Ai, que delícia, muito Conhecer obrigada. Conhecer a cultura do cliente, assim, né? Eu acho super legal também. O Boticário tem uma história incrível, né? Sim, nós tivemos oportunidade de conversar com alguns executivos do grupo aqui também. E é fantástico, assim, né? Você vê toda aquela mega operação, assim, e certamente é um orgulho em tê-los como cliente também. Obrigada pelo carinho. Obrigada, Paola. Obrigada. E chegamos ao fim de mais um episódio do Pode Conectar Carreira à Frente. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha. Obrigada.